Graça e paz, igreja. Mais uma quarta doutrinária, onde nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus e principalmente atentarmos para aquilo que o Senhor ele deseja ensinar, ministrar à sua igreja. E para iniciarmos esse momento, vamos orar e já colocar diante dele para que ele venha a fazer a sua vontade em nós por meio deste momento de estudo. Oremos ao Senhor. Deus amado, eu quero te agradecer, Pai, por este momento onde mais uma vez nós que fazemos parte do teu povo, nós que somos a tua igreja, temos a oportunidade, Senhor, de aprender um pouco mais acerca de ti, um pouco mais acerca da tua palavra e assim, Senhor, podermos aplicá-la no nosso dia a dia, a fim de que glorifiquemos o teu nome, Deus. Eu te peço que o Senhor venha nos auxiliar neste momento, por meio do teu Santo Espírito. Venha trazer, Senhor, um verdadeiro entendimento aos nossos corações, às nossas vidas. Que nós possamos nos sentir verdadeiramente privilegiados por este momento tão precioso diante da tua palavra, Deus. Coloco também a minha vida diante de ti, para que o Senhor venha a fazer a sua vontade e usar, Senhor, a minha vida segundo o teu querer. Eu te agradeço por tudo e é em nome de Jesus que assim eu te oro. Amém. Amém, queridos. Então vamos fazer hoje o estudo de um pequeno trecho da palavra de Deus e, claro, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus, que a gente já vem destrinchando já há algumas semanas. E este trecho de estudo se encontra no capítulo 9, a partir do versículo 32 até o versículo 34. Vamos ler juntos? E assim diz a palavra do Senhor. Ao retirarem-se eles, e estes se tratavam daqueles 2 cegos que foram curados por Jesus no estudo da semana anterior feito por Jane, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E, expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Bem, queridos, aqui neste momento Jesus ele segue uma sequência de curas que ele já vem fazendo desde grande parte aqui do início do Evangelho de Mateus. Isso porque, segundo os próprios registros de Mateus, Jesus ele já havia ali curado uma mulher com fluxo de sangue, Jesus já havia ali ressuscitado a filha de Jairo, Jesus já havia também curado a 2 cegos. Ou seja, a palavra de Deus ela nos mostra que o ministério de Jesus ele tinha, em sua rotina ali, ele tinha em sua prática a cura de enfermos de uma forma bem constante, bem presente. E o próprio Evangelho de Mateus, no próprio Evangelho de Mateus, nós já vimos, tantas e tantas curas e também ainda veremos muitas delas. Isso porque, para cumprir a palavra do Senhor que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E é importante, queridos, nós citarmos que a maior cura na vida destes não se tratava daquela cura física. Isso, de fato, era fruto da compaixão de Jesus. Mas, principalmente, se tratava de uma cura espiritual. Era sobre isso que Jesus falava. Afinal de contas, todos aqueles que criam, que tinham um verdadeiro encontro com Jesus, eles reconheciam a Jesus ali como o verdadeiro e único Salvador, o Cristo, o Messias, enviado pelo próprio Deus para salvar a humanidade. Então esse era o principal propósito nestes momentos exercidos por Jesus. O texto que a gente acabou de ler, ele se inicia no versículo 32 e eu gostaria de repetir com vocês. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Ou seja, o texto diz que trouxeram diante de Jesus um homem que, além
de ser mudo, ele também se encontrava numa condição de possessão demoníaca. Ou seja, aquele homem, ele estava endemoniado. Para a gente entender melhor, né, endemoniado se refere à pessoa que está sob o controle de um demônio, de vários demônios, ou até mesmo também se utiliza o termo de espíritos imundos. Isso por habitação destes demônios no corpo da pessoa. Então, não foram poucos os casos onde apresentaram pessoas endemoniadas a Jesus. Este foi apenas mais um de todos eles. Então, a ação demoníaca, ela acontece em uma pessoa, em sua maioria, claro, com o objetivo de destruir a vida destes por meio da opressão. É dessa forma que a possessão demoníaca acontece e unicamente com esse objetivo, né, destruir a vida dessas pessoas. A possessão demoníaca, em sua maioria, também ela controlava totalmente o corpo do indivíduo, a ponto de falarem, né, por meio de suas vítimas. Isso a gente pode constatar no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 6 e 7, que fala ali do endemoniado Gerazeno. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Então, por muitas vezes, essa possessão demoníaca, ela tomava o controle a ponto de falar por meio dessas pessoas. Não só isso, mas também provocarem violência, demonstrando até mesmo uma certa loucura. Isso se tratando deste mesmo caso, mas agora citado por Lucas no capítulo 8, versículo 29, que diz assim: E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Então, de fato, essas possessões, elas tinham um autocontrole sobre a vida daqueles que eram vítimas deste demônio. E nesse caso, este homem aqui que se encontrava endemoniado, ele se encontrava mudo. Tudo indica que, neste caso, a sua falta de fala estava ali diretamente ligada à possessão em que ele se encontrava. O texto em si não declara quem levou este homem até Jesus, então fica claro que, por ele estar endemoniado, ele não tinha condições nenhuma de recorrer a Jesus para que ele pudesse ser curado, para que ele pudesse ser liberto. De fato, podemos imaginar que algum familiar ou alguma pessoa muito próxima dele o levou até Jesus para assim ele passar por este milagre da libertação, da cura. Até porque este texto ele não dá tantos detalhes, né? É um texto bem direto em relação a este milagre feito por Jesus. Vamos fazer a leitura agora do versículo 33, que diz assim: E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Olha só. O texto, como eu falei, ele é bem direto, quando já revela que Jesus ele curou a este homem e de imediato ele passou a falar. Então, a admiração por Jesus aumentava em meio a essa multidão, em meio a todos os milagres, a todos os prodígios que Jesus ali fazia no meio deles. Fica claro que isso aumentava cada vez mais a popularidade de Jesus, embora não fosse a intenção dele essa propagação, né, de seu nome unicamente por conta de seus milagres, por conta de seus feitos. Não só a popularidade de Jesus aumentava, mas também a convicção, a certeza de que ele de fato era o Messias enviado por Deus, né? E recebia também do próprio Deus toda a autoridade e todo o poder para exercer esses milagres. Então, vamos fazer a leitura agora do último versículo, 34, que diz assim:
Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios. É que expele os demônios. Então, neste momento aqui, a gente vai ter um foco mais importante, vamos dizer, neste texto. O que eu quero, de fato, trazer a nossa edificação, né? Tá muito nesse versículo 34. Mas os fariseus diziam, murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Se por um lado as multidões elas se admiravam ali com os feitos de Jesus, por outro lado, esse versículo aqui nos mostra que não só os milagres de Jesus, né, mas toda a sua compaixão, toda a sua justiça ali, toda a sua apresentação ali do reino de Deus, trazia e aumentava cada vez mais a indignação dos fariseus, né, pelo ministério de Jesus. E sabemos que desde o início do ministério de Jesus, os fariseus, eles tiveram muitas oportunidades e puderam ali testemunhar, né, presencialmente, tantos feitos, tantos milagres de Jesus. E isso, de fato, seria o suficiente para comprovar que Jesus seria o Messias, seria verdadeiramente enviado por Deus e que de Deus vinha todo o seu poder. Mas ainda assim, queridos, estes fariseus, eles diziam que este poder vinha na realidade do maioral dos demônios. Essa referência em relação ao maioral dos demônios se dava a Beuzebu ou Baal-zebub. E este era o principal deus da cidade dos filisteus. Então, entre os judeus ali, este demônio Deus, né, ele também era muito conhecido pelo Senhor das Moscas. Então, foi exatamente dessa maneira que estes fariseus murmuravam. Eles falavam mal ali acerca de Jesus. Não só neste momento, mas também num outro momento citado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 20, diz que muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Então, o próprio Jesus ele foi apontado, né, de estar possesso, quando neste versículo, né, em João, ele estava ali se revelando como o bom pastor. Agora, se tratando deste versículo, queridos, nós chegamos a um assunto principal. E este assunto trata-se de blasfêmia. Sabemos que neste versículo os fariseus murmuravam, né, contra Jesus. O título deste pequeno trecho, sabemos que não é inspirado, mas diz assim: a cura de um mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus. Como no decorrer desses estudos a gente vem acompanhando muitas curas por parte de Jesus, eu queria focar aqui nesse segundo termo que foi utilizado aqui, a blasfêmia dos fariseus. Isso porque, queridos, blasfêmia, para que a gente possa entender melhor, é um insulto, é uma ofensa, né? Na realidade, uma ofensa a Deus. Neste caso aqui, foi uma ofensa direcionada a Jesus. E era exatamente isso que os fariseus eles estavam fazendo. Eles murmuravam, eles falavam mal, eles ofendiam e blasfemavam contra Jesus. A palavra de Deus nos revela acerca de blasfêmia a seguinte citação encontrada em Mateus, no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versículos 31 a 32. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou seja, eu queria destrinchar com vocês um pouco aqui acerca de blasfêmias, principalmente essa blasfêmia
aqui é feita contra Jesus pelos fariseus. Como a gente bem leu, a palavra de Deus, ela nos fala acerca de dois tipos de blasfêmias. Uma que é perdoada e outra que é imperdoável. Estas seriam a blasfêmia contra Jesus, esta seria sim perdoada, e a blasfêmia contra o Espírito Santo, que essa a palavra de Deus nos revela que é imperdoável, tanto neste mundo quanto no porvir. Então fica claro que esses fariseus aqui, eles falavam contra a pessoa de Jesus, pois eles falavam mal e ofendiam com palavras, isso porque o texto fala claramente que eles murmuravam. Então, basicamente, o que esses fariseus fizeram foi o que Paulo muito fez. Isso eu quero dizer, o Saulo, né? O antigo apóstolo Paulo, né? Ele fazia. E esta blasfêmia por parte dele, enquanto Saulo, ela foi perdoada. O próprio apóstolo revela isso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 13 a 15, que diz assim: A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então aqui nesta palavra, Paulo, ele revela quem ele era antigamente. Ele era Saulo, ele era um perseguidor, ele era um blasfemo, não diferente destes fariseus que aqui se encontravam também. E a gente não pode querer justificar isso de Paulo acerca de ignorância, ele não quer justificar o seu pecado com isso, mas unicamente revelar que naquele período ele não entendia o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Em sua mente ele imaginava que estava ali protegendo, defendendo a sua religião e o próprio Deus. Então Paulo aqui, ele se encontrava antes numa condição de blasfemo e agora não mais, depois de convertido, depois que ele teve um real encontro com Jesus. Então, basicamente, o que esses fariseus fizeram foi o que o apóstolo Paulo fazia quando ele ainda não havia se convertido a Cristo. Então, nós precisamos entender também acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esta trata-se da rejeição à obra de salvação, ou seja, é se opor rejeitando definitivamente a obra do Espírito Santo, ou seja, a salvação por meio de Cristo Jesus. E quando eu digo definitivamente, é de fato, definitivamente ali, no último momento de vida do indivíduo, ali no seu último suspiro, né? E isso, neste momento, né, até o último suspiro de vida, se ele permanecer rejeitando esta obra de salvação e chegar ao fim de sua vida, ou seja, à morte, nesta mesma condição, rejeitando esta obra, certamente ele não será perdoado. Mas isso, quem testificará é o próprio Espírito. E isso, quem testificará é realmente ele até o limite da vida humana. E quando eu falo isso, não só no limite da vida humana, no momento da morte, mas também naquele momento. Pode acontecer quando Cristo voltar, né, para buscar a sua igreja. Haverá essa testificação. Então, existe essa diferença entre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que foi o que eu acabei de explicar aqui, que é a rejeição definitiva ali, até o último momento, até a última oportunidade que a pessoa tem, né, para se render à obra salvadora de Cristo. E existe também aquela blasfêmia que ela será perdoada, que foi exatamente essa, né, direcionada unicamente a Jesus. E chegamos, irmãos, às lições finais desta lição. E a lição que nós podemos receber desta palavra, na realidade, ela vem como uma advertência.
para que nós façamos diferentes daqueles fariseus. Em primeiro lugar, a primeira lição é que possamos nos render à ação do Espírito Santo em nós. E isso com quebrantamento. A segunda lição é que precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos de perdão. E isso se dará com arrependimento, o verdadeiro arrependimento. Em terceiro lugar, nós devemos entender que Cristo, ele é suficiente para nos perdoar, salvar e justificar. Na realidade, nós precisamos crer. E isso por meio unicamente da fé em Cristo Jesus. Então, essas 3 pequenas lições é o que podemos receber da parte de Deus nessa noite, né? Se referindo a esta atitude que os fariseus demonstraram ali diante de Jesus, que nós possamos, de fato, diante da grande obra que Jesus ele já fez por nós, nós possamos nos render à ação do Espírito Santo, isso com quebrantamento, possamos reconhecer que somos pecadores e precisamos de perdão, e isso com arrependimento, e possamos crer que Cristo é suficiente para nos perdoar, salvar e justificar, e isso por meio da fé em Cristo Jesus. Então, esta é a lição que a palavra de Deus nos deixa nesta noite, e eu gostaria de orar neste momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Deus, por esta ministração que o Senhor faz diretamente aos nossos corações, Deus. Que possamos crer e reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador, aquele que foi enviado para nos salvar, para nos perdoar, para nos justificar. Obrigada, Deus, nós queremos te agradecer porque de nada somos merecedores e queremos unicamente, Senhor, em todo o tempo, ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Que esta palavra venha a ser ministrada, a ser praticada em minha vida e também, Senhor, na vida dos meus irmãos, que possa trazer edificação ao Teu corpo, à Tua igreja. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma última advertência, queridos. Enquanto há vida, há esperança. Porém, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Que Deus abençoe a sua vida. Paz.